Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ACACIcast, o podcast da ACACI. Hoje eu recebo com muito prazer o diretor-presidente da ACACI, o senhor Francisco Carlos Gava, e a Luciene Salles Sena, a diretora superintendente executiva da ACACI. Estou até confundindo aqui porque eu estou nervosa mesmo. Mas, Eliana, é porque lá na realidade quem manda no dia a dia é ela, viu? É por isso. Por que eu estou mostrando esses bastidores, gente? Porque eu realmente estou emocionada de ver tanta história da ACACI. Esse podcast vem carregado de muita história, de muitos objetivos, de muitos sonhos, né, Francisco? Não sabia que era voluntário estar aqui à frente da ACACI. Muito obrigada pela presença de vocês dois para começar. Vamos falar um pouquinho desse projeto? Ah, sim. Acho que... Boa tarde, né? Eu acho que é importante, né, um projeto como esse, que vem trazer de maneira assim muito tranquila, bem alegre, transparente, né? O que é a ACACI? E, acima de tudo, assim, os bastidores, o dia a dia da ACACI. Aqueles que conhecem a ACACI, que às vezes não vão lá, né, não sabem como é que as coisas acontecem. Então, essa é uma oportunidade de a gente mostrar a rotina no dia a dia daquelas crianças, das famílias, dos acompanhantes, também dos empregados da ACACI que estão ali, né, nos momentos de aperto e, acima de tudo, nos momentos de alegria, né, quando vê que o tratamento está andando bem, que as crianças estão alegres. Trazer essa realidade da vida da ACACI, que não aparece para a grande maioria das pessoas. Mesmo porque, né, Eliana, as pessoas acham que a ACACI é só para a família ir lá, dormir, comer e ir embora. E a gente vai ter a oportunidade de ir mostrando que não é só isso, e que há uma história de vida atrás de cada uma daquelas pessoas, e também, né, um trabalho de muita dedicação de quem está lá dentro trabalhando. Luciene, é isso mesmo, é muito bastidor, é muita história, é emoção, né? Quando a gente pensa em ACACI, algumas pessoas ainda pensam isso que o Gava falou, né? Ai, que triste, né? Mas não, a gente vê crianças muito felizes, inclusive, lá. Sim, é isso mesmo. Eu acho que, embora o nome, né, o nome câncer, já é um nome que assusta e deixa as pessoas assim com N possibilidades negativas na cabeça. Acho que um papel que a instituição cumpre, né, desde o seu nascimento, lá 35 anos atrás, é conseguir oportunizar condições desse desafio, embora complexo, cheio de multifatorial, com uma série de elementos, ora notícias boas, ora não tão boas, mas o objetivo maior é torná-lo o mais tranquilo, né, o mais compatível possível com a realidade de cada família, respeitando aí a sua particularidade, que a gente sabe que tem aquelas que, né, lidam de uma forma, né, um pouco mais positiva, outras que já se desesperam. Eu acho importante ressaltar isso, que às vezes as pessoas pensam assim, poxa, mas tem que entender que é assim, que é assado. Isso não existe quando a gente fala de gente. Então, é um desafio importante para toda a equipe de profissionais da instituição, todas as pessoas que estão na instituição, de algum modo, seja no conselho, na diretoria, e toda a equipe de profissionais está lá todos os dias, voluntários, a gente consegue perceber que aquilo que foi de uma forma para uma determinada pessoa, para uma determinada família, foi para outra completamente diferente. Então, assim, não tem uma rotina, né? Tem a atenção, o cuidado, o acolhimento, a equipe toda, né? Todos envolvidos em fazer o melhor e com muita criatividade, com alegria, porque é isso que a gente intenciona passar, sim. É isso, Gava, essa questão de empatia com cada família, com cada realidade. Exatamente isso, né? Eu estava comentando um pouquinho antes da gente começar aqui, né? Tem algumas coisas que chamam a atenção às vezes, né? E tem uma menina lá, né? A Valentina, né? É muito animada, espirituosa, né? Como todas as crianças que estão lá, elas não se deixam abater pela doença, exceto quando vão lá fazer aquele dia da quimio, mas depois elas estão sempre alegres, brincando, e o ambiente físico também ajuda muito nisso. Acolhedor, né? alegre. É acolhedor. Você vai lá, você não vê aquele ambiente pesado, né? É tudo colorido, né, Luciene? Tudo bem montado. Tudo lúdico. E é isso. E aí, quando ela via o Robson, que é o nosso presidente do conselho, ele tem a barba branca, né? Ela o vê ainda e fala assim, ó, Papai Noel! Então, assim, ela está sempre... E é isso que é importante, né? A gente entender que o papel da ACACI são crianças, né? É como a Luciene falou, não deixam de ser crianças, tá? Então, assim, é bom a gente poder também aproveitar a oportunidade de convidar vocês para irem lá conhecer a ACACI, né?
Na pandemia estava um pouco mais difícil, mas agora não, é só querer ir lá visitar, e vocês vão ver que não é um ambiente triste, é um ambiente onde as crianças também têm um espaço para brincar. Os acompanhantes, normalmente, a grande maioria são mães, né, que às vezes até deixam o seu trabalho para estar acompanhando o tratamento, que tem também atividades complementares, atividades para estar passando o tempo, né, e tirar o foco da doença, né, porque às vezes a gente fica assim, por que a doença? É a doença. Não, tem muitas outras coisas além da doença que são cuidadas e tratadas na ACACCE. Luciene, eu queria esse gancho do GAVA para falar exatamente isso. Que trabalho gigantesco que vocês fazem, né? A doença, claro, é cura, ali é o primordial, o objetivo, mas tem todo um trabalho multi ali ao redor, né? Com a família, com as mães que precisam de tanto carinho, com as próprias crianças. Sim, pois é. A ideia toda é um pouco do que Gava acaba de colocar. Fica, né, às vezes, para quem não conhece a proposta da instituição, de que é um espaço para hospedagem, né, apenas para um suporte logístico, embora ele exista. Então, a instituição hospeda pessoas que residem, né, em outros municípios, de qualquer um dos 78 municípios do estado do Espírito Santo, além de alguns municípios, né, do sul da Bahia e do leste de Minas, e também Grande Vitória. Então, para esses que não residem na Grande Vitória, eles ficam, sim, hospedados, e aqueles que não residem também podem estar hospedados. Eu acho que é importante a gente desmistificar isso um pouco, porque a questão da hospedagem, né, além da distância, que é um fator preponderante, né, para definir essa estada lá, tem também as condições do paciente. Geralmente, o próprio hospital, é importante a gente ressaltar, que o tratamento ele não é feito na ACACCE. A ACACCE é uma casa de apoio, então, como casa de apoio, ela faz todo um suporte multidisciplinar. Então, além da logística, que é hospedagem, alimentação, transporte para o centro de tratamento para exames complementares, ela faz um apoio psicossocial às famílias, não só, por que a gente fala sempre famílias, que também é outra coisa, né? Quem geralmente está acompanhando, um dos responsáveis por essa criança. Mas se entende o seguinte, todo o núcleo familiar está comprometido com esse processo da doença. Então, porque a mãe geralmente deixou o filho em casa, outro filho, deixou o marido, sim, deixou o trabalho para vir. Repercute na família inteira, porque, né, a gente está falando de um processo que é longo, que tem uma série de etapas, e a proposta da instituição é oferecer a esse público que acompanha ou que está em casa, possibilidades de se ter projeto de vida. Então, elas vão aprender novas coisas, seja um artesanato, seja uma atividade artística, seja, né, a possibilidade de interagir com outras pessoas, seja oportunidades de autocuidado, de aprender coisas, como, por exemplo, de alguns temas, a gente discute N temas de acordo, né, com determinados períodos, é violência contra a mulher, é a própria questão dos direitos, né, que estão definidos na política de assistência para pessoas que estão em tratamento de câncer. Então, é também um caráter informativo e, claro, com ludicidade. E por que isso é importante? Né? É importante porque, primeiro, a criança que está em tratamento de câncer, ou qualquer cidadão, existem direitos assegurados. Então, na linha desse direito ao segurado, há que se considerar a atenção integral. Então, você precisa ter a condição de desenvolver, é direito estar na escola quando se está em tratamento de câncer. Então, a ACACCE também faz esse processo junto com o hospital, né, a classe hospitalar, que funciona dentro do hospital, nas condições em que a criança está, com profissionais da educação cedidos pela CEDU. Então, é uma iniciativa muito bacana, que a instituição apoia junto com empresas parceiras, mas há mais de 20 anos essa iniciativa acontece. É um comprometimento, né? E eu acho que esse aparato, eu acredito que esse aparato todo é tão importante porque a vida deles tem que continuar. As crianças têm que continuar estudando, as mães têm que continuar se profissionalizando. Sim. É isso. É isso mesmo, né?
Pode falar, Luciana. Gerando renda, porque Isso. também tem isso, né? Às vezes elas aprendem uma atividade, é bem comum acontecer isso, ela acaba ou ela já faz e aprimora, ou ela começa a desenvolver e começa a vender isso. Então, vira também uma oportunidade de geração de renda, embora... Volta com uma outra qualificação. Volta com uma outra qualificação. Embora essa intervenção arte-terapêutica não tenha como principal finalidade a geração de renda, porque é muito mais na estratégia, né, psicoemocional, elas conseguem perceber que é uma forma de gerar uma renda e cuidar, né, do seu filho, do seu neto, porque é importante também a gente dizer, porque as pessoas, muito importante que as pessoas saibam, principalmente os homens, praticamente 99% das pessoas que acabam ficando na instituição, que abandonam lá seus, né, afazeres, seus projetos de vida, são mulheres. Aí a gente está falando de mães, avós, tias, né? Há também os pais, avós e tios, sim, mas a grande maioria são as mulheres. E aí a gente também fica muito preocupado e trabalha com isso, assim, quais projetos essas mulheres também, né, estão deixando de lado, como que a instituição pode, de algum modo, contribuir com isso também. A Luciane, falando agora disso, me chamou importância para o voluntariado. Tantos trabalhos que vocês realizam, a importância de ajuda, né, de mais e mais pessoas, até com essas mulheres, com essas crianças, a parte lúdica. Você me falou que é engenheiro, não tem nada a ver com essa parte de saúde que a gente pensa, e que é voluntário também da CASSE. Sim. Eu, como diretor-presidente, que estou lá atualmente, eu sou um voluntário, né? Pela legislação do terceiro setor, etc., todos aqueles que participam dos cargos eletivos, né, conselho fiscal, diretoria, são voluntários, né? Então, é um trabalho voluntário que eu jamais me imaginei fazer, né? Eu conhecia a CASSE, mas não era nem doador da CASSE, para começar, né? E fui convidado pelo Robson para ajudar na CASSE, né? Então, estive lá no iniciozinho, mais ou menos na mesma época que a Luciene começou, no conselho. 6, 7 anos? Por aí. Depois eu fui para a diretoria, né, como diretor administrativo e financeiro. Na época, Regina Murá, né, que, assim, fundamental para o trabalho que foi feito lá mais recentemente, juntamente com todos aqueles que foram fundadores, que fizeram com que a CASSE fosse e seja o que é hoje, depois de 35 anos de vida, né? A CASSE esse ano completa 35 anos de existência. Então, ela precisou se afastar e eu fiquei como diretor-presidente. E vi o seguinte, né, que tem muita coisa para fazer como voluntário. Cada um dá o que tem, né, da forma que pode. Às vezes é o seu tempo, às vezes é a sua habilidade, né? E o que eu tenho de habilidade para colocar lá foi a experiência profissional que eu tive de ajudar nesse sentido. Eu não tenho, assim, o perfil de estar cuidando da criança que está doente, não tenho. Então, a minha forma de ser voluntário é isso, é dentro daquilo que eu tenho. E eu convido, assim, que todos vocês sejam também voluntários. Não precisa ser... Às vezes, o voluntário quer ir lá fazer o trabalho que ele quer, mas a gente precisa quebrar um pouquinho essa realidade, né? Porque se eu sou voluntário, eu estou lá para fazer aquilo que a instituição precisa que eu faça. Para servir, né? Para servir. Claro. Então, às vezes, as pessoas que não têm ainda essa visão, não, eu quero ir lá para fazer isso. E, às vezes, não é bem isso que está se precisando naquele momento. E aí a gente tem toda uma preparação para o voluntariado, concursos de formação, para que ele possa perceber de que forma ser voluntário na CASSE. E tem muitas maneiras, tá? Eu posso ser um doador voluntário, né? Doando o quê? Um pouquinho de recursos para ajudar a sustentar a instituição. Eu não sei se vocês sabem, a CASSE ela não vive de recurso público, né? Ela vive da doação da sociedade civil, né? Da sociedade que acredita no trabalho da CASSE, que acredita na transparência e seriedade desses 35 anos ao longo dessa vida. Então, assim, tem muitas maneiras. Eu estava aqui conversando antes de começar o podcast com um rapaz que trabalha aqui, que é de São Paulo. Ele estava falando da nota paulista, se tem alguma coisa aqui que ajuda, né? E tem um projeto tão bonito aqui no estado, chamado Nota Premiada Capixaba, né? Que pouca gente conhece, né? É só entrar lá no site, entra no Google, lá que
dá o caminho para tudo. Nota premiada capixaba, vai lá, se cadastra, escolhe uma entidade, preferencialmente a CASSE ou qualquer uma outra da sua preferência, e toda vez que você for comprar alguma coisa, pede para botar o CPF na nota fiscal. Você não está gastando nada, mas ao fato de você pedir para botar o CPF, um recurso parcial desse valor todo arrecadado se reverte para aquela instituição. Então é uma outra forma de ser voluntário. E de forma idônea, né? Transparente. Transparente, né? O governo é bem transparente nesse aspecto. Então, assim, eu sou voluntário dessa forma, mas existem inúmeras outras maneiras de ser voluntário. E como tem, né? Formas, né? Como a gente precisa de ajuda. Vamos falar um pouquinho do Setembro Dourado? Está chegando uma data marcante, né? O que a gente precisa destacar no Setembro Dourado, Luciene? Então, o Setembro Dourado aí é um movimento nacional, já tem alguns anos, aí várias, né, organizações participam, as pessoas falam muito que são muitas cores, né? Então, em setembro a gente tem inclusive outras, mas o Setembro Dourado, ele é destinado à disseminação de informações sobre os sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil. Então, é um mês onde várias organizações, né, como a CASSE Brasil Afora, todas as pessoas que trabalham com esse tema, vão tentar, de algum modo, explicitar a importância da atenção aos principais sinais e sintomas. Então, a CASSE tem uma campanha aí premiadíssima, a Marília feita pela MP Publicidade, ela também vai bater marcante, um papo né? com as pessoas aqui, vai poder falar um pouco mais sobre isso, mas a ideia toda é de que, assim, o quanto mais as pessoas souberem sobre esses sinais e sintomas, ela fica mais fortalecida para buscar a ajuda o mais rápido possível. Porque, de acordo com os oncologistas, né, não há possibilidade da prevenção. A possibilidade de se ampliar a taxa de sobrevida é com a identificação precoce. O diagnóstico quanto antes. Então, é importante isso, aí a gente não pode deixar de lado que, paralela ao conjunto de informações, existem situações extremamente objetivas que precisam ser olhadas no que diz respeito às políticas públicas. Embora se identifique o sinal, é importante, né, os sinais podemos perceber, manchinha roxa, o olhinho de gato lá, mas e o exame? E a unidade básica de saúde, que é onde a maioria das pessoas precisam ir para poder conseguir falar com o pediatra, o profissional da saúde que está lá, que possa, de algum modo, encaminhar. Então, a gente também, no mês de setembro, entende ser muito importante chamar a atenção para esse fluxo de encaminhamento, porque naquilo que compete à disseminação da informação, acho que a gente pode, as organizações da sociedade civil, especialmente as que trabalham com o tema, como é o caso da CASSE, a gente vai disseminar informação. Mas é importante que se tenha informação, mas se tenha a condição de ter o acesso ao processo de identificação, de diagnóstico e ao tratamento. Então, o próprio hospital, a gente tem um hospital no estado do Espírito Santo, que é o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, que atende todo o estado, e além de alguns pacientes encaminhados, né, como disse, do sul da Bahia e leste de Minas. Então, a gente não pode desconectar isso, senão a gente pode também, né, contribuir com um processo onde as pessoas poderão ficar, né, preocupadas ou fazer uma procura e não conseguirem ter efetivação com os exames. Então, é um conjunto. Vocês têm que ter o comprometimento e, como você está me falando, a responsabilidade de pensar nisso tudo, né? A gente dá informação, dissemina tudo isso, faz campanha nas escolas, campanhas publicitárias, mas e aí a mãe, o pai que tem acesso àquela informação, o que ela faz a partir de agora? Para onde ela vai? Exatamente. Precisa ser responsável. Né? Pegando esse gancho da Luciene, né? A questão do tratamento do câncer infanto-juvenil, ele é um processo grande, né? Que envolve vários atores, né? Envolve lá o município, na unidade básica de saúde, as instituições que disseminam as informações sobre o diagnóstico, mas também tem que envolver o Estado, né? Na questão de dar as condições para que o tratamento continue dentro dos prazos que a doença exige, né? Se no adulto o câncer leva 1, 2 anos para ir evoluindo, na criança, em questão de semanas, dias, ele já evoluiu de uma maneira assim exponencial. Então, qualquer hora, qualquer dia a mais traz um impacto muito grande. E aí, nesse aspecto, Eliana, a CASSE tem um outro papel importantíssimo,
que é um termo, né, que eu não conhecia, aprendi aqui com a Luciene, chamada advocacy. Advogar em prol de alguma coisa, né? Então a Cássia, ela trabalha muito, e as pessoas nem sabem, né? Porque agora o podcast está dando a chance da gente falar essas coisas, em fomentar a existência de políticas públicas para o tratamento do câncer infanto-juvenil, e não só isso, mas cobrar que elas sejam cumpridas. Então a gente tem tido um diálogo muito próximo, não só com o Hospital Infantil, né, mas também com a Secretaria de Saúde, porque, como a gente falou aqui, não adianta eu diagnosticar, e daí para frente? Se eu não consigo fazer um hemograma, se eu não consigo fazer uma ressonância... E é uma corrida contra o tempo, e é uma corrida contra o tempo. Tem que funcionar. Então, a Luciene falou há pouco tempo atrás da classe hospitalar. Não sei se vocês sabiam, mas a CAS teve um papel importante na regulamentação da legislação em nível estadual, né? Porque esse processo todo da classe hospitalar, ele era feito lá dentro da CAS, não só no hospital, né, Luciene? Então, esse papel que a CAS tem, a gente está conversando também com a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, no sentido da gente aprimorar essa legislação, fazer um olhar mais direcionado para o câncer infanto-juvenil, porque, apesar de que a Luciene falou, olha, o câncer infanto-juvenil é 8% do total de câncer. Né? De acordo com o INCA. De acordo com o INCA, né? Não são dados que a CAS tem. Nem Parece pouco em relação aos outros, né? Mas o câncer infanto-juvenil é a maior causa de morte nessa faixa etária do 1 até os 17 anos, tirando aí a violência, tá? Estamos falando de causa de morte por doença. É a maior causa de morte. Então a gente não muito pode... Muito agressivo, né? É muito agressivo, tá? Daí a importância de todo esse processo, toda essa cadeia, esse círculo funcionar. Sim. E daí vocês hoje estarem também na Assembleia, no Hospital Infantil, em todos esses órgãos. Isso aí. É aquela parte da articulação com as políticas públicas que a gente... Né, acho que nenhuma organização da sociedade civil, obviamente me referindo aqui ao processo de ACAS, mas eu acho que a gente não pode pensar só no aqui e agora. Até porque a gente está discutindo, né, possibilidade de direitos, né, cidadania, as pessoas devem e precisam ter acesso, né, à saúde, a tratamentos dignos, a todo esse fluxo. Então, se a gente olhar apenas para o aqui e agora, a gente não faz uma agregação às políticas públicas ou políticas sociais, que elas precisam existir independente de nós. Né? É importante que as pessoas vão ganhando cada vez mais possibilidades de terem esses acessos. Então, é um dos eixos de atuação da instituição, olhar em que medida, né, isso pode ser, fazer parte da sua atuação. Então, isso na prática tem a ver com participação ativa em conselhos, todos os conselhos que são nesses espaços. Eu acho que as pessoas, é importante que a gente, como cidadão, né, entenda onde são esses espaços de participação. Então, é o Conselho da Criança e Adolescente, esse tema nos interessa, criança e adolescente. É o Conselho da Assistência, esse tema nos interessa. A instituição trabalha com 3 políticas importantes públicas, né? A política de assistência, de saúde e educação. Então, ela tem interface com essas políticas. Então, os espaços onde se discute isso, é importante que a gente, né, a instituição consiga se colocar de uma forma agregadora ao que ela faz. Então, o agregador aí precisa ser no sentido, né, também propositivo, tem desafios, vamos pensar juntos, porque senão você cria aquele outro papel, né, que é aquele papel de que, poxa, vamos reclamar que está ruim. Sim, tem desafios, mas vamos pensar juntos em possibilidades. Então, essa possibilidade de parceria com o poder público, ela é importante, né, nesse sentido. Assim, não se faz sozinho nada, né? Então, tem que abrir esses espaços. Hoje, quando eu estava vindo para cá, eu pensei na obra ali da ponte, em outras, né? Como algumas pessoas querem sempre criticar, né? Mas, poxa, já tá indo, né? Vamos tentar melhorar, aperfeiçoar, ajudar. Isso Acho aí. Que a sociedade é isso, né? E eu queria trazer um pouco esse assunto assim para mais perto das famílias em geral, que elas não esperem que aconteça com elas, né? Você falou um dado de 8%, que parece pouquinho, mas são crianças, são jovens, são adolescentes, e uma vida que a gente perde é muito sofrida, né? Então, uma vida que a gente consiga salvar é uma vitória e tanto, né? Sim, Por isso que eu quero que vocês destaquem mais uma vez. Impagável, né? Por isso que eu quero que vocês destaquem mais uma vez essa questão do retorno que vocês recebem de todas essas ações. Quando a gente
tem uma criança que chega ao final do tratamento com sucesso, isso é celebrado, né? Isso é celebrado lá na CASSE, porque é uma vitória, né? É muito importante isso. Da mesma forma que a gente entristece com algumas perdas, é muito bonito quando você vê que uma criança conseguiu passar de uma fase, aí volta para casa, fica uma temporada lá, e depois você vê aqueles que conseguiram superar em definitivo a doença, com poucas sequelas, né? Porque é uma doença que mesmo você conseguindo a cura, o tratamento é tão pesado que às vezes deixa algumas sequelas físicas, né? Como a gente tem lá o caso do Keno, né? Que está curado do câncer, mas ficou com uma sequela pesada. É um menino que a gente já acompanha desde praticamente 1 ano de idade 18 anos, né? Até os 18, que é o período que é considerado dentro da política para câncer infanto-juvenil, e que o ano passado passou na UFES, em primeiro lugar em Ciências Contábeis. Que vitória! Hoje enfrenta uma dificuldade grande, que é não estar conseguindo frequentar as aulas, mas está ali, batalhador. Então isso para a gente é um sinal de alegria e de vitória, né? Parcial, porque a gente está tentando ver também para que ele possa ter acesso a esse direito a estudar, né? Mais uma vez a CASSE tentando ver com a universidade, construir pontes, caminhos em conjunto, porque como você falou, não adianta só reclamar, né? Então, assim, quando tem um momento desse, é de vitória pra gente. E vocês vão abrindo outras portas, né? Exatamente. Agora vocês já falaram que estão toda hora, vocês tiram uma cartinha, agora vocês estão na UFES tentando ajudar isso e vão abrindo portas para outros jovens Isso que aí. a gente espera que não passem por isso, né? Isso aí. É a esfera de direitos, né? E essa coisa da vitória é uma coisa assim, pelo menos vou falar de mim, é extremamente relativo o que é vitória, o que é sucesso, quando a gente, principalmente na convivência, né, da experiência de ACASSE, porque assim, é um dia de cada vez. Né? Às vezes a gente fica, é muito bacana o paciente sair para manutenção, né? Que a gente fala que é aquele momento em que ele está liberado pela equipe médica para fazer o acompanhamento né, num tempo muito maior, aí não significa parou tudo ali, mas ele vai ganhando uma distância maior de presença no hospital, e todo mundo espera que nenhuma intercorrência ocorra para que comece aí de fato e só tendo melhoras. Mas tem também aqueles momentos onde ele está várias semanas numa UTI e consegue ir para a enfermaria, então assim é uma vitória. Então a gente vai também aprendendo e tomando cuidado, como eu disse no começo, das particularidades de cada família, até com isso, para ver assim, como que a gente pode comemorar todas sem deixar de lado as pequenas vitórias e nem criar no outro aquela sensação de que, poxa, eu saí para manutenção, eu consegui isso. Sim, mas se você estava na UTI e foi para a enfermaria, é uma vitória. Se você fez uma cirurgia desafiadora e deu tudo certo, é uma vitória. Então, nessa linha, é esse o cuidado, eu acho importante ressaltar isso, porque assim, a gente fica com uma ideia, né, às vezes fora, o que é sucesso, o que é ganho. Você conversa com as crianças, é sucesso para elas e é sonho delas comer um sanduíche, é sonho colocar o pé na praia. Né, isso é tão subjetivo, né, de felicidade. Na loja vazia, eu até falei aqui, as crianças estiveram lá no shopping e elas só queriam andar de escada rolante. E aí eu falei, gente, e elas estavam tão felizes de andar de escada rolante, comer um hambúrguer, um dia que elas podiam sair. E eu acho que aprendizado que vocês têm também, né? Todo dia. Quanta experiência que vocês têm todo dia na CASSE, né? Acho que esse cuidado, porque é aquela coisa, o que é cuidado, né? Acho que essa respeita essas particularidades, sem que ninguém se sinta, né, melhor ou pior. Tudo é bacana, vai depender. Eu acho que essa capacidade de perceber isso, lidar com isso de uma forma, né, respeitosa, acolhedora, é muito importante. Acho que é uma coisa que a gente, né, a instituição, e eu acho que faz parte também desses 35 anos aí da instituição, cuidar disso para que as pessoas, assim, na verdade, a gente está entendendo que todos já são vitoriosos. Se a gente pensar que há pessoas que sequer conseguem, infelizmente nesse país, gente que às vezes conseguir confirmar o diagnóstico, a gente torce para que as pessoas consigam, se ela tem, né, determinado sinal ou sintoma, o melhor dos mundos é que ela consiga chegar ao tratamento.
Então, chegar ao tratamento, isso a gente, poxa, é uma vitória, mas é também um direito. Então, a instituição não pode deixar de lado isso e não se pensar, né, em políticas que fortaleçam isso. Não é para amanhã, não é para o mês que vem, mas ela precisa deixar seu legado. Com certeza. Ela precisa deixar, né, sua história nesse processo. Eu acho que a CACI vem nos seus 35 anos construindo isso, porque acredito que foi dito nas primeiras gravações pela Glícia, a Tânia e o próprio Carlos Magnus, que assim, lá em 88, 87, não existia SUS, gente. Então, do que a gente está falando? De uma situação de acesso ainda mais desafiadora. Então, não se tinha, o SUS data aí, assim como o SUAS, né, da década de 90. Então, a gente está falando de um acesso que, se não fosse, naquela ocasião, né, a grande sacada, a grande iniciativa daquele grupo de profissionais, de pessoas que se envolveram e criaram, talvez o cenário fosse, né, ainda mais complexo, assim como uma batalha de várias pessoas para que isso pudesse, né, ir se aprimorando. Então, eu ia só dizer o seguinte, nessa linha, a CACI tem uma essência assim, muito feminina, né? Porque assim, acho boa parte, o Gava, se eu não me engano, é o segundo, nos 35 anos de CACI. Vamos puxar a sardinha para o nosso lado agora. Vamos puxar a sardinha para as mulheres. O Gava é o segundo diretor-presidente do Gava está em minoria, ele não vai falar nada aqui, não. Minoria. Vou até mudar de assunto. Sempre feminino, né? A Glícia, que você entrevistou, foi, então, assim, dos 35 anos, 2, né? Carlos Magno, por 2 mandatos, agora é o Gava, e o resto são mulheres aí, né? Várias mulheres, grandes mulheres. Então, foi uma combinação que deu muito certo. É bonito de ver, os outros entrevistados se emocionaram muito de falar o início da CACI, o que eles conseguiram hoje. Eles reconhecem que é preciso mesmo renovar, trazer pessoas, sabe, com cabeças assim, né, com novas ideias, enfim, isso é muito bacana. Francisco, a gente terminar, porque a gente tem muita coisa para falar, virão outros episódios com certeza, mas eu queria te deixar à vontade para falar o que você acha pertinente e te fazer uma pergunta. A CACI para você é o quê? O que é a CACI para você? Bem, eu, antes de começar a atuar como voluntário lá, com a grande maioria, eu só conhecia a CACI de nome, né? A CACI é aquilo ali. Mas à medida que você vai participando do dia a dia, aquilo passa a fazer parte da sua vida. Às vezes você até acorda de noite preocupado com as coisas, né? Então a CACI hoje, assim, é uma grande alegria que eu sinto de estar podendo contribuir para aquelas famílias que dependem da CACI. Ela realmente, como eu disse, ela faz parte do dia a dia. Requer dedicação. Apesar de que a gente tem a Luciene, que é a superintendente executiva, está lá na frente no dia a dia, é tipo casamento, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, é ela que está lá, junto com toda a equipe de empregados da CACI que se dedicam, né? Mas para mim a CACI significa o seguinte, é fonte de vida, de esperança para muitas famílias, e que a gente podendo fazer parte disto é muito gratificante para a gente. Eu acho que falar da CACI, a CACI para mim é sinal de vida. Sinal de vida. Que lindo. Queria também terminar com você, com isso também. A CACI para você, o que é a CACI para você? Não, a CACI para mim, assim, primeiro que a CACI para mim é movimento. Não sei se é porque pelo fato da gente estar lá o tempo inteiro na rotina da instituição, para dentro, para fora. Então, ela me passa aquilo que me convida o tempo todo a sair de onde eu estou. No sentido, obviamente, estou falando aqui figurado, de que assim, não está tudo pronto, não tem uma rotina, busca mais. O que estão pensando, né, sobre isso? Inquietação. Será que fizemos tudo? O que mais é possível fazer? Então, ela me traz dinamismo, me traz possibilidade de, assim, não é possível, alguém deve estar fazendo alguma coisa, será que a gente pode procurar isso? O que diz a política nesse sentido? Como é que a gente pode? Eu acho que esse movimento, que eu pessoalmente já gosto dele, a CACI me potencializa nesse sentido, e principalmente o compromisso, eu me pergunto
pergunto todos os dias assim, qual é, independente de qualquer tempo, que contribuição a gente está deixando enquanto, né, cidadã também, e enquanto cidadã profissional nesse local, de legado para essa discussão de atenção oncológica, né, na pediatria, que a gente sabe que é uma discussão desafiadora, multifatorial, né? Como ontem mesmo a gente participando de um encontro, assim, em muitos momentos foi dito o quanto há que se discutir essas políticas articuladas, porque você está falando de uma série de acessos que ficam comprometidos e que pode retardar o outro. Então, essa compreensão e esse lado, né, que não significa deixar de ser, como que eu posso dizer, afetivo, ou só coração, porque às vezes as pessoas confundem, mas é importante que as duas coisas, até porque elas coexistem. Andem juntas, né? Elas andam juntas, e é importante que essas duas coisas juntas consigam fazer uma diferença. Então, eu acho muito bacana, e acho que boa parte dos colegas lá na CASSE, de algum modo, né, ficam assim. A gente não tem uma rotina, o que não quer dizer que a gente não tenha um planejamento. A gente tem uma atenção ao movimento que o público está dizendo, como eu disse, um dia de cada vez. A gente aprende isso, viu, gente? A gente aprende a ser mais... mais saudável com resiliente, a gente mesmo, também, mais né? Resiliente, né? Isso é muito importante. E, por fim, convidar as pessoas, né, a entrar nas nossas redes sociais, de compartilharem sugestões, porque as pessoas podem dialogar, tem lá o e-mail, né? Fale com a CASSE, tem situações, às vezes, de pessoas que estão vivendo desafios similares, e acham, poxa, eu não estou indo, não, estou fazendo um tratamento via convênio, ou eu estou fazendo um tratamento, mas eu preciso de um apoio. Dividir essas experiências, né? Divide um pouco, conta a sua história, isso é muito bacana. Então, assim, convido as pessoas a participarem da CASSE, ver como que elas podem contribuir, que tem N formas, viu, gente? Sendo voluntário, você pode ser voluntário presencial, você pode ser um voluntário que vai contar, de repente, uma história, né, ao telefone. Durante a pandemia, a gente teve voluntários que moravam em outros países, assim, mas o que era mais importante? Você conseguir falar com alguém ao telefone. Então, a gente foi atrás de algumas respostas. Então, um convite aí a todos aí, bora conhecer a CASSE. Vamos lá, Luciene. Muito obrigada pela sua presença, parabéns pelo trabalho. Fica aberto aqui o convite para virem mais vezes. E eu vou puxar a sardinha para o meu lado agora para você convidar pessoas para virem aqui no nosso podcast também, contar bastidores, famílias. Faz esse convite para a gente, Gava. Eu gostaria, sim, de convidar a todos vocês que têm uma relação, já tiveram uma relação com a CASSE, seja ela direta ou indireta, para você que passou a conhecer a CASSE agora, recentemente, mas vem aqui contar a sua história, vem contar a sua história na CASSE, né? A gente sabe que às vezes tantas pessoas estão fazendo, como a Luciene falou, um tratamento via plano de saúde, mas ele só dá a cobertura médica, né? Todo esse suporte psicossocial complementar não tem. Então, assim, às vezes uma ou outra pessoa procura a CASSE, vem contar a sua história, vem contar aquilo que você fez, um evento que você participou, como que você conheceu a CASSE. Vem cá, fala, conta a sua história. Em 35 anos de vida, né, Eliana, tem muitas histórias para serem contadas, né? Então, não deixem de assistir, não deixem de vir conversar conosco, independente de qual foi a sua relação com a CASSE. Inclusive, se não for muito boa, né? Vem cá e fala. A gente está aqui também para ouvir. Vem cá e fala, é uma forma da gente crescer, ouvir esses comentários. Mas vem, participa com a gente. Tá ótimo, muito obrigada, viu? Com esse convite lindo aí do Gava, com a presença da Luciene também, a gente se despede de mais um CASSEcast, olha lá, com a Cassinho, que coisa linda. Ficou lindo, não ficou? Muito bacana. Olha que bonito. Alegria Show que ele de tem, bola. olha. A gente espera vocês para compartilhar com a gente outras histórias, outras experiências. Vamos aprender juntos e crescer cada vez mais. Até a próxima. Tchau, tchau.